A gente sai da casa, mas a casa não sai da gente. Eu ouvi uma frase que me marcou muito e que ficou se movimentando aí dentro de mim por alguns dias e eu pensativa sobre isso. Uma pessoa no vídeo disse assim: não foi fácil para mim viver naquela casa, nem para minha mãe ser mãe ali. Agora eu tenho a chance de construir algo novo, mas a gente sai da casa e a casa não sai da gente. Ela continua na gente. Ela continua se movimentando dentro da gente. E quando eu ouvi isso, eu pensei, isso explica muitas coisas, muitas histórias, né, de casamentos, de relacionamentos. Porque talvez a casa continue dentro de nós. Todos nós crescemos dentro de uma casa. Uma casa que tinha alegria, muito silêncio às vezes, medos, brigas, ausências. E algumas pessoas, elas cresceram em casas onde havia amor. Outras cresceram em casas onde havia muita tensão. E quando nós crescemos, amadurecemos, achamos que deixamos aquela casa para trás. A gente muda o endereço, a gente muda de cidade, construímos uma outra família, mas existe algo que não muda tão rápido: a atmosfera emocional daquela casa. E ela continua viva dentro de nós. E aí muitas vezes é isso que acontece no casamento. Duas pessoas se encontram, se apaixonam e decidem construir uma casa juntos. Mas acontece algo muito curioso. Elas não entram apenas como duas pessoas, né, nesse casamento. Entram então duas histórias familiares. Entram dois modelos de amor. Entram duas formas de lidar com conflitos. Entram duas formas de reagir à dor. Uma pessoa aprendeu que conflito se resolve no grito. Outra aprendeu que conflito se resolve se afastando. Uma pessoa aprendeu que amor é controle. Outra aprendeu que amor é silêncio. E sem perceber, o casal começa a repetir tudo de novo dentro do casamento. O clima emocional da casa onde cresceram. E quando a dor aparece, né? Parece antiga. Então, um dia, de repente, o casal começa a brigar. E parece que a briga é sobre algo pequeno. Às vezes é um atraso, uma palavra maldita, um comportamento, mas muitas vezes não é sobre aquilo. É sobre algo muito mais antigo. É sobre uma dor de uma casa onde a pessoa não foi vista. É sobre a tensão de uma casa onde sempre havia conflito. É sobre o silêncio de uma casa onde ninguém falava sobre sentimentos, ninguém falava de si, do que sentia. Então, o cônjuge, ele vira o lugar onde essas dores aparecem. Não porque ele causou tudo isso, mas porque ele é a pessoa mais próxima que está ali. Sem perceber, há uma projeção de tudo isso no parceiro. Começamos a fazer algo muito humano, que é projetar. Projetar no parceiro as dores que nasceram antes dele. Às vezes, o marido vira o pai que nunca estava presente. Às vezes, a esposa vira a mãe que criticava tudo. E então, o casal começa a carregar dentro do relacionamento histórias que não começaram ali. E ali começam então todos os conflitos.
Na visão sistêmica, nós não começamos o casamento do zero. Nós levamos para o relacionamento, para dentro do nosso relacionamento, a gente leva a nossa história, a nossa família, as nossas lealdades invisíveis. Por isso, alguns conflitos parecem tão intensos. Porque, na verdade, eles não são apenas duas pessoas discutindo uma com a outra. São duas histórias familiares se encontrando. A gente nem entende. Mas existe algo muito bonito nisso aí. Quando uma pessoa começa a olhar para a sua história com consciência, então ela ganha liberdade. Liberdade para dizer: isso fez parte da minha casa. Isso fez parte da minha história. Mas também a pessoa tem liberdade para dizer: agora eu posso construir algo diferente do que eu tinha. E talvez você também carregue dentro de si a casa onde você cresceu. Talvez algumas dores daquela casa ainda estejam se movimentando dentro de você. Mas quando essas histórias elas são vistas com consciência, algo começa a mudar. O peso vai diminuindo e surge então a possibilidade de construir uma nova casa. Uma casa com muito mais paz, com mais respeito, mais presença. Porque quando nós olhamos para a nossa história com maturidade, a vida então encontra novamente o seu fluxo. E aí tudo começa a fluir. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, talvez seja porque alguma história da sua família ainda esteja pedindo para ser vista. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um convite para um encontro onde nós vamos trabalhar exatamente essas dinâmicas familiares e relacionais. Às vezes, quando entendemos de onde vêm esses conflitos, é muito mais fácil a gente resolver. Então, convido você a participar.